Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje estou aqui para comentar e corrigir as questões da FUVEST 2024, prova que aconteceu hoje à tarde. Então, bora lá comigo logo após a vinheta. Muito bem, a primeira questão de física aí da prova foi a questão 48, uma questãozinha aí de ondas estacionárias. Fala o seguinte: um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo na canaleta uma vibração, associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa uma imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura graduada em centímetros para assinalar a alternativa que apresenta a melhor aproximação para o valor do comprimento de onda da vibração em questão. Lá no Note a Dot, ele coloca: os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos nos quais o deslocamento transversal da canaleta é nulo. Ou seja, ele está dizendo que os grãos eles se concentram nas regiões onde há uma formação de um nó da onda estacionária. Então, se a gente fosse representar aqui essa onda como se fosse uma onda transversal, para ficar mais fácil a visualização, nós teríamos algo desse tipo, ó, os nós, onde eu tenho aqui a concentração dos grãos de areia, esses são os nós, e aqui dentro, então, nós teríamos a onda estacionária, ó, os fusos, sendo formados aqui. Cada fuso desse daqui, ó, a distância entre dois nós consecutivos, ele representa meio comprimento de onda. Então, veja quanto está medindo isso. Ó. Se eu pegar daqui até aqui, vamos pegar mais ou menos, ó. Ele está começando aqui do 1, né? Ó. 1 vai até o 4,3, 4,4 aqui, 4,3, vai. Vamos pegar aqui mais ou menos. Então, de 1 para 4,3, nós temos um comprimento de onda. Metade desse comprimento de onda está medindo aproximadamente 3,3 centímetros. Se eu passar o 2 multiplicando, nós temos um valor aproximado aí de 6,6 centímetros. Como é aproximado, né? Ó, a resposta correta ali é 6,8. Alternativa C. Beleza, galera? Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Vamos lá para a nossa próxima questão. Oh, essa foi boa, hein? Uma questãozinha de calorimetria, que a gente tinha que fazer a troca de calor duas vezes aí entre duas amostras de água, né? Então ele fala assim: para esfriar um copo contendo 250 mililitros de água fervente, 100 graus Celsius, é comum utilizar o seguinte método. Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água à temperatura ambiente, de 25 graus Celsius, como mostrado na figura. Passo 2. Esperar que entre em equilíbrio térmico. Passo 3. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente. Então, joga fora, coloca de novo mais 1 litro a 25 graus Celsius. E aí, no passo 4, coloca de novo o copo em contato com a água nova e espera eles entrarem em equilíbrio. O exercício está pedindo qual é essa temperatura de equilíbrio após o quarto passo. Bom, como a densidade da água é de 1 grama por mililitro, pensar o seguinte: 250 mililitros de água, eu tenho aí uma massa de 250 gramas. Nas trocas de calor, quando a gente soma as quantidades de calor, né, quantidade de calor cedida com a quantidade de calor recebida, isso tem que dar zero. Então, eu vou chamar de 1 a água que está aqui dentro do copo e de 2 a água que está na vasilha. Então, nós temos, como vai ter só mudança de temperatura, nós temos aí dois calores sensíveis. Um quimacete para a água 1
e um que macete para a água 2. Ok. A massa da água 1 são 250 mililitros de água, então 250 gramas. O valor específico da água, 1 caloria por grama por grau Celsius. Ele não dá, mas isso o vestibulando tem que saber. Mas mesmo que você não saiba, né? Como isso aqui está igualado a zero, eu posso cancelar, né? Ó, seria o equivalente a você colocar ele em evidência e passar dividindo, mas zero dividindo qualquer coisa vai continuar dando zero, né? A variação da temperatura é a final de equilíbrio, que eu quero saber, menos a inicial. O copo está com água fervendo, então 100 graus Celsius. Mais M2. M2 é a massa de 1 litro de água, são 1000 gramas, vezes a variação da temperatura. Final menos a inicial. Esse 1 litro está a 25 graus Celsius. Maravilha! Fazendo a continha aqui agora, aplico a distributiva, 250 θ menos 25.000, né? Mais 1000 θ menos 25.000. Isso tem que dar zero. 250 θ mais 1000 θ, 1250 θ. Menos 25 menos 25 dá menos 50.000. Passo para o outro lado, 50.000 positivo. E assim, passo 1.250 dividido, 50.000 dividido por 1.250 vai dar 40 graus Celsius. E olha que malvadeza a alternativa C, né? Tá lá, não acabou ainda, porque esse aqui eu estou no final do passo 2 ainda. Agora eu vou tirar esse 1 litro de água e esse copo que agora está com água a 40 graus Celsius vai trocar calor com outro litro de água a 25 graus Celsius. Então eu tenho novamente a soma de duas quantidades de calor, dando zero. Um quimacete para a água 1, que é a água que está dentro do copo, e um quimacete para a água 2, que é a água, esse 1 litro de água que está na vasilha. Novamente aqui eu vou cancelar os calores específicos, né? Mesma substância, eles são iguais, posso cancelar. Massa 1, 250. Variação da temperatura final, que é o que eu quero, menos a inicial. Só que agora ele inicia a 40 graus Celsius, porque ele já trocou o calor da primeira vez. Menos 40. Mais 1000 gramas, final, menos a inicial. Aqui, 25, do mesmo jeito que antes, né? Uma nova água a 25 graus Celsius. Aplicando a distributiva, nós temos lá, ó, 250 vezes θ, 250 θ. 250 vezes 40 vai dar 10.000. 1000 θ menos 25.000. Isso é igual a zero. Vamos juntar aqui, ó, 1.250 θ menos 10.000 menos 25.000 dá menos 35.000. Passo para o outro lado, 35.000. Passo 1.250 dividindo, 35.000 dividido por 1.250 vai me dar aqui, então, uma temperatura final de 28 graus Celsius. E a alternativa correta, então, é a alternativa B, de bola. Coisa linda esse exercício, né? Ó, chique demais, fala a verdade, né? Tem coisa na física que é legal, né? Mas tem coisa que é muito legal. Bora lá. Próxima questão, uma questão bem legal. Estudo dos gases aqui, né? Termodinâmica, um ciclo termodinâmico. E o que você precisaria saber é como é a curva, né? Uma curva adiabática e como é uma curva isométrica. Veja que ele fala, um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se num motor de 4 etapas e pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Na primeira etapa, o gás da câmara do pneu é comprimido adiabaticamente. Então eu tenho
uma redução no volume, uma transformação adiabática. Ok. Vamos seguir. Essa é a primeira etapa do ciclo. Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente. Então, na segunda etapa, eu tenho um aquecimento. A temperatura vai aumentar, uma transformação isométrica. Na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática. Então, agora, o volume vai aumentar, uma transformação adiabática. E, por fim, finalmente, na quarta etapa, um resfriamento isovolumétrico. Então, nós vamos ter aqui, de novo, uma transformação isométrica, onde eu vou ter uma redução na temperatura. Agora, olha só. Nas transformações isométricas, volume constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, né? Isso aqui é uma constante. Então, quer dizer que, se eu aumento a temperatura, num aquecimento eu vou ter aumento de pressão. Num resfriamento, eu vou ter uma diminuição da pressão, né? Caiu a temperatura, cai a pressão. Então, aqui eu posso já de cara, ó, pensando na pressão, né? Porque o gráfico é pressão por volume. Se aumentou a temperatura, vai aumentar a pressão. Se diminuiu a temperatura, diminui a pressão. Legal? Muito bem. Como é que fica o meu gráfico, então? Sem olhar para as alternativas, vamos construir. Pressão, volume. Se é adiabática, ele é uma curva, né? Vai ficar uma curva tipo assim, né? Ó. Ela é, para quem não lembra, né? Ela é parecida com a isotérmica, só que ela é um pouquinho mais inclinada, assim. Então ela vai ficar algo mais ou menos assim. Etapa 1. Sai aqui, por exemplo, desse volume e chega nesse volume aqui. V2, V1. E aí? Bom, depois é isométrica. A pressão vai aumentar sem acontecer nada com o volume. Mantém o mesmo volume e a pressão aumenta. Está aqui. Depois, a adiabática de novo, aumentando o volume. Para cá. Depois diminui a temperatura, então vai diminuir a pressão, mantendo o mesmo volume. Esse aqui seria o esboço do meu ciclo. Nossa, ficou ruim aqui, peraí. Não ficou bem certinho. Aí. É que fazer curva nessa canetinha aqui não é fácil não, gente. Mas vamos lá. Isso, é isso aqui, ó. Tá aqui as 4 etapas do meu gráfico. 1, 2, 3 e 4. Agora é só procurar qual que tá aí, ó. O ciclo está no sentido horário, né? Já é o da letra A, né? Já está aí letra A, ó. Ciclo no sentido horário. Tá aqui. Beleza, galera? É isso aí. Bora para a próxima. E a nossa próxima questão é uma questão de ondas aqui, e ele fala o seguinte: nas embalagens de lâmpadas de LED atuais, está indicada uma temperatura de cor expressa na escala Kelvin, que corresponde à tonalidade da luz emitida pela lâmpada. A temperatura de cor não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como referência da cor predominante da radiação eletromagnética termicamente emitida por um corpo a essa dada temperatura. A densidade de energia, que ele chama aqui de Rho lambda,
A densidade de energia eletromagnética irradiada é função do comprimento de onda da luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram essa densidade dividida pelo seu valor máximo. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda. Essa é a informação mais importante. Ó. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda máximo predominante da luz irradiada. Então, quando você olha os gráficos aqui, ó, tá vendo que tem os picos? O pico corresponde, então, ao valor do lambda máximo, ó, que está aqui no eixo x. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação em que a cor predominante da luz irradiada seja amarela. E aí, no Note a Dot, ele me dá a velocidade da luz no vácuo. Então, vamos pegar aqui, ó. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. E como ele quer a luz amarela, tá aqui a luz amarela, eu tenho aqui uma frequência de 5 vezes 10 a 14 Hz. Galera, eu só preciso descobrir o comprimento de onda, porque aí eu vou olhar o valor que eu calcular aqui, eu vou olhar aqui no eixo x, ó. Qual que dá o pico com esse comprimento de onda que eu vou encontrar. Relação fundamental da ondulatória. C igual a lambda f, portanto, a frequência vai ser c sobre lambda. Vai ficar aqui 3 vezes 10 à oitava sobre 5 vezes 10 a 14. Portanto, essa frequência vai ser 0,6 vezes 10 a menos 6. Isso em Hertz. Oh, perdão, gente. Estou calculando o comprimento de onda. Aqui, ó. O lambda é C sobre F. Aqui, beleza. O lambda 6 vezes 10 a menos 6, isso aqui está em metro, agora sim. Ai, ai. Como aqui, ó, tá tudo em nanômetros, o eixo x, vamos transformar isso para nanômetro. A potência de 10 tem que estar elevada a menos 9. Então, eu vou andar 3 casas para a direita. 600 vezes 10 a menos 9 metros, que vai me dar, então, um comprimento de onda de 600 nanômetros. E aí você vai procurar o gráfico em que o pico vai dar um comprimento de onda de 600 nanômetros. Ó, aqui está no 200 o pico, tá vendo? Não é a letra A. Letra B. Letra B está no 400, ó. Não é a letra B. Letra C está aqui, ó, 600. O pico está aqui no 600. É a letra C, gente. Veja que aqui já ficou deslocado para o 900 e o outro aqui ficou no 1200. É a letra C, gente. 600 nanômetros, que foi o que a gente encontrou aí. Beleza, galera? Lembrando, né, qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí que eu vou responder. Legal? A nossa próxima questão 63, aquela questão que você lê assim, ela no primeiro momento parece difícil, mas na hora que você vai resolver, você vê que ela é difícil mesmo, é uma brincadeira. Tranquila, questãozinha de empuxo. Ó. Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizada em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa m de 18 gramas. Ok. E volume, 20 centímetros cúbicos. Que permanece imerso em um óleo e está preso por um fio ao fundo da superfície conforme mostra a figura. Olha só, quando esse corpo está aqui dentro do óleo, ele fica sujeito ao peso dele, né? O corpo fica sujeito ao seu próprio peso, à força de empuxo que o óleo exerce sobre ele,
e fica sujeito a essa força de tração no fio aqui, ó. De tal forma que, nessas condições, o empuxo exercido pelo líquido é a soma da força-peso com a força de tração. Legal. Vamos continuar a leitura. A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação na densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura. Ele dá esse gráfico aí. Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão se anula, então eu quero que a tensão se anule. Qual é a temperatura em que a tensão vai se anular? E ele manda desprezar a massa do fio. Se a tensão será nula, ela vai deixar de existir, então a força de empuxo vai equilibrar a força-peso. O empuxo exercido pelo líquido depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e do volume de líquido deslocado, que é o volume do corpo que está imerso dentro do óleo. Nesse caso, ele está todo imerso, então ele está com o volume total ali. Isso é igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Olha só, G com G vai cancelar, e com isso eu consigo achar a densidade do líquido, a densidade desse óleo. Se eu souber qual é a densidade do óleo, eu acho a temperatura pelo gráfico. Vai ficar a massa dividido pelo volume de líquido deslocado, que é o próprio volume total do corpo. Então, dá uma olhada lá, a massa é 18 gramas, o volume é 20 centímetros cúbicos. Isso aqui vai dar 0,9 gramas por centímetro cúbico. Então, o óleo ele atinge essa densidade de 0,9 gramas por centímetro cúbico quando a tração se anula. Nós vamos lá no gráfico agora. Ó. Onde é que está o 0,9? Na densidade aqui, ó, densidade no eixo Y, tá aqui, ó, 0,9, pego aqui no gráfico, ó, e vou descer aqui. Tá aqui a temperatura, ó. A temperatura é de 150 graus Celsius, portanto, a alternativa correta é a letra D. Beleza, pessoal? Maravilha? Bora que vamos, né? Essa aqui você só precisaria interpretar mesmo, é bem tranquila. Ele fala assim, ó, considere os textos a seguir sobre o campo magnético terrestre, essencial para a manutenção da vida no planeta. O campo magnético é o resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta formado de ferro sólido. Ao girar a uma velocidade maior que aquela da superfície, o ferro líquido produz um campo magnético com dois polos magnéticos opostos, próximos aos polos norte e sul geográficos. O campo magnético do planeta, porém, não é estável e vem enfraquecendo continuamente desde pelo menos 1832, quando o físico e matemático alemão Carl Friedrich Gauss aferiu pela primeira vez sua intensidade. De lá para cá, medições mais frequentes e precisas confirmam que a intensidade diminui a taxa de 17 nanoteslas por ano. O campo tem 66 mil nanoteslas nos polos e 22 mil nanoteslas sobre uma faixa do hemisfério sul, que vai da África à América do Sul. E aqui ele me dá o globo, e dá uma olhada aqui nas leituras, ó, de 20 mil até 60 mil nanoteslas. É para você olhar no globo, e aqui a gente consegue saber no globo onde que o campo magnético é mais intenso. Quanto mais avermelhado e escuro, mais intenso é o campo magnético. Quanto mais azulado e escuro, menos intenso é o campo. Muito bem. Aqui ele coloca as fontes, né? E aí ele põe, com base nos textos e na figura apresentados e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que, letra a variação da intensidade do campo magnético terrestre ao longo da linha do Equador é menor do que 10 a menos 6 teslas. Linha do Equador está aqui, ó. Varia, olha só, ele está aqui. Se eu pegar aqui, ó, a linha do Equador está passando por essa região.
onde você tem um campo bem pequeno aqui, né, 20.000 nanoteslas, e ele vem até aqui essa região mais esverdeada, um pouco maior do que 40.000 aqui, ó. Então, vamos lá, é menor do que 10 a menos 6? De 20.000 a 40.000, eu tenho 20.000 nanotesla. Ou seja, isso daqui vai dar 2 de variação, né? O nano é 10 a menos 9. Como eu tenho 4 zeros aqui, 2 vezes 10 a menos 5 teslas. Essa é a variação. Então, não é menor que 10 a menos 6, é maior, ó. Maior que 10 a menos 6. Está errado. Letra B. O campo magnético terrestre é constante em módulo ao longo do meridiano de Greenwich. O campo magnético terrestre, vamos ver todas, vai. É uniforme e esférico, tal como o campo gerado por um dipolo magnético. Não, ele não é uniforme. O nosso planeta, ele funciona como um ímã em forma de barra, né? Onde você tem assim o campo magnético com uma intensidade maior nos polos, né? Deixando aqui mais desenho aqui assim, ó. Lembrando que o polo geográfico e magnético eles não coincidem, né? Eles são invertidos. Então, lá onde é o norte geográfico, a gente tem aproximadamente o sul magnético, onde o campo magnético entra e aqui embaixo de onde ele sai. Tá? Não é uniforme. E a própria figura mostra, né, que ele não é uniforme. Embora atualmente o campo magnético terrestre tenha intensidade maior nas regiões dos polos, esta é consideravelmente menor na região do Brasil e adjacências. Dá uma olhada aqui na figura, gente. É maior nos polos, mas é menor na região do Brasil e suas adjacências. Está aqui, ó, azul e mais escuro é onde eu tenho o campo menos intenso. Avermelhado, assim, mais escuro, é onde eu tenho o campo mais intenso. Já é essa letra aí, ó. Letra D. Beleza? Na letra E, a geração do campo magnético é naturalmente explicada por uma distribuição estática de cargas no núcleo interno. Puxa, ele está falando no texto que é a rotação do núcleo de ferro. As cargas estão em movimento, cargas em movimento é que geram campos magnéticos. Alternativa correta, letra D. Beleza, galera? É isso aí. Vamos para a nossa próxima questão. A questão 75, uma questão clássica de conservação de energia mecânica. Veja bem, uma das modalidades de skate é o bowl, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia. Supondo um bowl com profundidade de 2,45 metros, então daqui, né, do chão até onde ele sai aqui, né, ó, 2,45 metros, qual a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso no ponto mais alto, poderia alcançar no ponto mais baixo? Eu vou considerar o ponto mais baixo o meu referencial de energia potencial gravitacional. Vamos pensar aqui, ó, ele sai do ponto A, vai chegar aqui no ponto B. É um sistema conservativo, tá certo? Nós temos apenas as forças peso e normal atuando nesse menino. A gente está desprezando aqui, né, a força de atrito, e assim nós vamos ter aqui a normal. Ela não é uma força conservativa, mas ela não realiza trabalho nesse deslocamento. Então, a única força que realiza trabalho é a força-peso, e assim eu tenho um sistema conservativo, a energia mecânica no ponto B é igual à energia mecânica no ponto A. Energia mecânica é a soma da cinética com a potencial. E aqui nós vamos analisar. Lá no ponto A, como ele saiu do repouso, ele não tem energia cinética, é zero. No ponto B, ele não tem altura, a altura vai ser zero, ele não vai ter energia potencial gravitacional. Energia cinética no ponto B, mvb ao quadrado, sobre 2.
é igual à energia potencial gravitacional lá no ponto A. E assim, cancelo as massas, substituo aqui os valores, VB ao quadrado sobre 2 igual a G, que é 10, vezes a altura, que é 2,45. Passo 2 multiplicando ali, nós temos que VB é igual a 49, raiz quadrada dos dois lados, nós temos uma velocidade, então, de 7 metros por segundo. Legal? A alternativa correta, então, é a letra C. Muito bom. Então, aqui veja que só para comentar um pouquinho da questão, porque a pergunta é: qual a máxima velocidade que um skatista partindo do repouso poderia alcançar no ponto mais baixo? A máxima velocidade que ele poderia alcançar seria se não tivesse atrito nenhum nessa pista, tá certo? E assim eu teria um sistema conservativo como esse. Resposta, então, letra C. Muito bem, questão 76, uma questãozinha aí de cinemática, né? Bem simples. Fala o seguinte: um carro movimenta-se por uma rua de mão única, com sentido da esquerda para a direita, e deixou no asfalto o padrão de pingos de óleo indicado na figura. Veja, ele estava se deslocando, pensando, né, que esse pingo de óleo está sempre num mesmo intervalo de tempo. Ó, os deslocamentos desse carro estão ficando cada vez menor, ou seja, esse carro está freando. Ele está indo para frente, mas ele está freando. Ou seja, ele já colocou ali, ó, posição. A posição está aumentando, tá? Mas a velocidade está diminuindo. O que significa que ele está num movimento retardado. E eu tenho aqui um movimento onde a aceleração ela é negativa. Num gráfico de espaço em função do tempo, vamos lembrar, quando eu tenho uma velocidade positiva, porque ele está indo para frente, ele está no sentido crescente das posições, velocidade positiva, mas a aceleração é negativa, a posição ela cresce, mas a concavidade é para baixo. Nós vamos ter algo mais ou menos assim, ó. E aí ele vai perguntar, entre as curvas do gráfico da figura 2, indique aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo, segundo esses pingos. Adote como positivo o sentido para a direita, né? Como a gente fez aqui, como indicado na seta em 1. A resposta aqui vai ser a curva A, né? É um gráfico de posição em função do tempo, portanto está aqui, ó, curva A. Se fosse um gráfico de velocidade em função do tempo, vamos deixar isso aqui mais completo, né? Se fosse um gráfico de velocidade em função do tempo, como é que ele ficaria? Ficaria uma reta assim. A velocidade está decrescendo, mas ela ainda tem valores positivos, porque ela está aqui no sentido positivo do eixo, né? Beleza? Aí seria o D. Tranquilo? Muito bem. Tá acabando. Essa super bonita questão de eletricidade é a parte da física que eu mais gosto, gente. De longe, é o que eu mais gosto de trabalhar aí, eletricidade e eletromagnetismo. Fala o seguinte, a foto a seguir mostra um circuito com 3 resistores, R1, R2 e R3, conectados em um protoboard, base de contatos. Nesse tipo de placa, os 5 furos de uma mesma linha, indicados pelos retângulos amarelos, estão em curto, formando os nós do circuito. Ele está dizendo que tudo que está ligado aqui, ó, está num mesmo potencial, tá? Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5 volts. Eu poderia deixar isso, então, na forma de um esquema, gente, que é isso aqui, ó. A bateria, né? 5 volts.
Aqui você tem dois resistores que vão ficar em paralelo e que vão ficar em série com aquele outro resistor ali, ó. Você tem aqui R3 e R2, e aqui você tem o resistor R1, 5 volts. E olha lá, ele dá que o R1 é de 150 quiloohms. Vamos colocar aqui, ó, 150 quiloohms. E o R2 e o R3 são iguais, cada um vale 100 quiloohms. E ele pede a corrente elétrica que passa pelo resistor R1, ou seja, pelo resistor de 150 quiloohms. Veja, a corrente vai sair aqui da fonte, ó, e a corrente total é a que passa por esse resistor. Depois aqui ela divide, né? Uma parte vem aqui para cima, I1 e I2, e depois ela se junta formando a corrente total de novo. Então, basicamente, eu quero a corrente total que passa nesse circuito. Gente, corrente total, num circuito como esse, é você pegar a DDP que a fonte está fornecendo e dividir pela resistência equivalente. Estou usando aqui primeira lei de Ohm, né? Qual que é a resistência equivalente? Bom, resistência equivalente nós temos 100 em paralelo com 100, que está em série com 150, né? Deixa eu pôr ele mais para cá, assim. Resistência equivalente é isso, 100 em paralelo com 100 mais 150. Gente, 100 em paralelo com 100, quando você tem dois resistores iguais em paralelo, você pega o valor de um deles e divide pelo número de paralelos que você tem. Como eu tenho dois em paralelo, 100 dividido por 2, 50. E 50 mais 150 vai me dar 200. Resistência equivalente, 200 quiloohms. Claro que aqui eu vou colocar em ohms. A DDP 5 volts, dividido por 200 quiloohms. O prefixo quilo já é um prefixo que indica 1000. Então seria 10 elevado a 3. Com mais dois zeros do 200, eu vou deixar assim, ó, 10 elevado a quinta. 2 vezes 10 elevado a quinta. E assim a minha corrente vai ser 5 dividido por 2, 2,5. O 10 a quinta passa para cima, fica 10 a menos 5. Dá uma olhada nas respostas, porque elas estão em microampere. Microampere eu tenho que deixar essa potência de 10 elevado a menos 6. Para fazer isso, eu tenho que andar com a vírgula uma casa para a direita, e assim eu tenho 25 vezes 10 a menos 6, que é 25 microampere. A alternativa correta é a letra C. Muito legal, né? Questãozinha chique demais. Maravilha, meu povo! E para a gente finalizar a prova de física, a última questão, uma questãozinha de eletrostática, que fala assim: como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaff, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Dois desses geradores, A e B, estão separadas por uma certa distância. O gerador A contém uma carga mais Q. Vamos colocar lá então, ó. Carga mais Q. E o gerador B, uma carga mais 2Q, com a carga Q positiva aí, ó. Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante, produzido pelos geradores no ponto médio entre eles. Veja bem, quando a gente tem um condutor em equilíbrio eletrostático, né, uma esfera eletrizada, em pontos externos à esfera, a esfera ela se comporta como uma carga pontiforme. É como se eu tivesse, então, essa carga Qzinho concentrada no centro da esfera A, e essa carga 2Q concentrada no centro da esfera B. Como ela está exatamente no meio, nós sabemos que a intensidade do vetor campo elétrico depende da constante eletrostática do meio, né, do módulo da carga e da distância entre a carga e o ponto, d ao quadrado. Como nós temos aqui a mesma distância, o campo elétrico ele vai ser proporcional à carga. Então,
Veja que a esfera B, que tem o dobro de carga, vai gerar um campo elétrico que tem o dobro da intensidade. E esse campo elétrico de cargas positivas é um campo elétrico de afastamento. Então, lá no ponto P, o campo elétrico gerado pela esfera B é o campo elétrico horizontal para a direita. E o campo elétrico gerado pela esfera A é um campo elétrico horizontal para a direita. Aqui. Eu falei direita aqui, né? O B gera um campo para a esquerda, o A gera um campo para a direita. E eu propositalmente fiz o vetor menorzinho. Por quê? Porque a intensidade do vetor campo elétrico no ponto P, gerado pelas cargas que estão distribuídas na esfera A, é menor. E assim, o campo resultante ali no ponto P seria o vetor, né, a intensidade do vetor EB menos a intensidade do vetor EA. E isso vai me dar um campo elétrico que vai ser horizontal apontando para a esquerda. Portanto, o vetor que corresponde aqui, né, ó, é o que está aqui na letra C. Beleza, galera? Espero que eu tenha te ajudado aí. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, eu peço que você se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative aí as notificações do sininho para que sempre que eu gravar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. Se você não me segue lá no Instagram, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do nosso canal, maravilha. E se você deseja ter um acompanhamento comigo para te preparar para os vestibulares que você for prestar, tanto para as segundas fases agora, ou se você, de repente, é um aluno do segundo ano do ensino médio e quer o meu acompanhamento escolar para você fazer o seu terceiro aí em alto nível e chegar no final do ano e arrebentar nas provas de física, eu trabalho com aulas particulares, é só entrar em contato comigo aí pelo link que está na descrição desse vídeo. Beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!